Olá, eu sou Elis Rebouças e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre transição. Transição de bolo para casamento de verdade, para bolo fake para casamento também. Nossa, Elis, eu tenho bastante dificuldade em relação a isso. Vamos lá, você é boleira e já trabalha muito tempo nessa área. Então, você sabe lidar muito bem com o seu cliente e sabe convencer, muitas vezes, do cliente mudar de um recheio para um outro tipo de bolo, porque você explica para o seu cliente. Da mesma forma, você vai explicar. Elis, eu já faço bolo fake, só que em pasta americana. Pronto, nós vamos também passar por essa transição. O que acontece? A maioria das grandes boleiras que fazem bolos realmente com padrões gigantes, elas já trabalham com bolo fake. Mas esse bolo fake é em pasta americana. Bolo fake em pasta americana tem quanto tempo de durabilidade? Pouquíssimo tempo. Eu falo pouco tempo, vamos supor que ele demore um ano, que eu nunca guardei ele assim para ter certeza. Mas vamos estourar aí que ele demore um ano para que fique bem conservado. O que acontece durante esse período? Você tem que manter esse bolo em um local bem ventilado ou com ar-condicionado. Porque a partir do momento que ele tiver qualquer contato com algo úmido, ele vai começar a deteriorar. Então, se você já faz bolo para casamento fake, só que em pasta americana, de uma certa forma você está perdendo tempo. Porque, por exemplo, esse daqui, ele tem 3 anos e alguma coisa. Não mudou a cor, não mudou a textura e não mudou absolutamente nada do que eu fiz. E como é que eu passo por essa transição? Primeiro, você tem que conhecer bem o produto que você vai começar a trabalhar. A minha preferida foi realmente a porcelana fria. Elis, é mais difícil de abrir a porcelana fria? Não, existem técnicas para que você consiga abrir com toda a tranquilidade, com toda a facilidade, como você abre a pasta americana. Tudo é a maneira de se fazer. Claro que se você pega uma massa de biscuit e uma pasta americana, você vai sentir uma diferença na textura e você não vai pegar ela e conseguir abrir da mesma forma que você abre a pasta americana, porque você ainda não estudou ela para poder abrir aquela massa. Existe uma forma muito bacana onde você consegue abrir massas e abrir para fazer bolos grandões como esse aqui de uma forma bem prática. Então, não tem muito bicho de 7 cabeças, é só o primeiro contato. O seu primeiro contato com a pasta americana não foi difícil? Todo mundo passou por isso, né? Teve uma hora que a pasta americana dominava a gente, dizia, não, vocês não vão conseguir abrir. E, na verdade, a gente tenta, e a gente tenta, e a gente consegue. Então, a mesma forma é a forma de abrir a porcelana fria, porque tem muita gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, e não é. Então, para passar por essa transição, você começa a conhecer o produto. Ah, vou largar tudo de vez, já vou começar a avisar os clientes que não façam mais bolo de verdade. Calma, não é assim. Vocês vão fazer isso gradativamente. Ou seja, cada noiva que chegar no seu ateliê, na sua loja ou na sua casa, porque tem muitas meninas que trabalham em casa, você tem que começar a mostrar o seu produto. Como eu vou fazer isso, Elis? Faz um bolo lindo e maravilhoso, que é onde vai ficar exposto bem na hora que o cliente chegar, o bolo vai estar lá olhando para ele. Só que esse bolo, ele tem que ter uma perfeição acima de tudo, ou seja, ele tem que estar tão perfeito que o cliente não tenha dúvida de que vai preferir pelo bolo fake. O bolo de verdade, que você coloca, vamos dar um exemplo, um andar de bolo de verdade, agora para quem já trabalha com o bolo com andares de bolo de verdade. Então, o bolo que você vai colocar, um bolo de verdade, um bolo como esse aqui, né, que são 5 andares e são 5 andares muito alto, você não cobra menos do que R$2.000. Ou seja, a partir de R$2.000, você cobra um bolo desse, com um andar de verdade, um andar menor.
Se o cliente quer 2 andares de verdade, aí você vai ter mais custo, ele vai ter mais custo. Se ele quer 3 andares mais custo, um bolo desse pode chegar facilmente a 6, 7 mil reais, se ele for completamente todo de verdade. Mas aí, Elis, o bolo fake, como é que eu vou cobrar isso? Eu vou cobrar bem baratinho? Não. O cliente ia pagar 2.000, 2.500 reais num bolo desse e só teria um andar de bolo de verdade, aonde os outros todos seriam fake com pasta americana. Lembre-se disso, nós estamos falando de pasta americana, não da porcelana fria. Mas quando você traz para a porcelana fria e você traz essa qualidade que você tem no seu bolo de verdade, o seu valor não vai diminuir de jeito nenhum. A única coisa que vai acontecer é que você vai cobrar um pouco menos, porque você vai ter aquele bolo que vai retornar e você vai conseguir locar e locar e locar. E aí, se eu faço em pasta americana, claro e evidente que você não vai ter esse bolo por muito tempo. Eu não conheço essa questão de guardar um bolo com pasta americana e ele durar mais de 3 anos perfeitamente do jeito que ele está aqui, né? Então, quando você fala de porcelana fria, geralmente as pessoas olham e dizem assim, nossa, de porcelana fria. Mas quando você mostra para o seu cliente, olha, esse bolo aqui que você está vendo é porcelana fria. Normalmente, o meu cliente que não conhece o que é a porcelana fria, ele passa a me perguntar assim, é mesmo porcelana fria? E ele começa a pegar, você sente que passa a mãozinha assim de vez em quando, por isso que a gente preserva embalado, que não acredita, porque olha e diz, parece aqueles seus bolos que você envia pra gente, né? E já tive várias experiências de pessoas que veio o bolo achando que era pasta americana. E quando chegou, me fez a pergunta, esses bolos não dá formiga? Eu disse, não, esse bolo é em porcelana fria. E o cliente ficar abismado em saber que vai locar um bolo em porcelana fria com a mesma qualidade que ele viu nos meus bolos de verdade. Então, para você que é boleira, que está aí cansada de lavar as assadeiras, né? Porque é muita assadeira para se lavar. Quando a gente fala do bolo de copa, se torna um pouco mais prático. Mas quando a gente fala em fazer vários andares assim, haja assadeira para se lavar, haja dias para se ficar em pé, haja dias sem sono. E eu costumo dizer que nós sofremos antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Antes, porque quando a gente faz um bolo desse de verdade, a gente tem todo um projeto e na cabeça a gente fica imaginando. E aí, será que eu vou conseguir colocar esse bolo em pé? Durante tem toda a preocupação de manter esse bolo saudável, ou seja, sem estragar, porque você vai manipular ele por 3, 4 dias às vezes, porque como é um bolo muito grande, não dá para ser feito hoje e entregue amanhã, não tem como. Mas o bolo de copa dá para ser feito agora, pela manhã, e de repente você rechear e enviar para o buffet embalado, bonitinho, dá para ser feito tudo no mesmo dia. Mas o que você precisa entender em relação ao bolo fake é a paz de espírito que você vai ter. Aí você teve todo o seu trabalho, antes, durante, depois, eu falo mentalmente. O depois, quando ele sai, que chega até o buffet, chega até o evento, enquanto esse bolo não se senta lá na mesa, não fica lá a sua cabeça, não fique em paz. Porque existe o senso de responsabilidade. A gente se preocupa como esse bolo vai chegar até a mesa do cliente e a gente se preocupa mais ainda se ele vai estar inteiro lá. Mesmo a gente tendo uma boa estrutura, mesmo a gente sabendo tudo o beabá da blindagem, o beabá do ganache, o beabá de tudo, mas o transporte é imprevisível. Eu já conheci boleiras que ela me disse assim, Elis, e ela trabalha muito bem, ela disse, Elis, o meu bolo sofreu um acidente no carro. O que foi que aconteceu? No dia que ela levou o bolo, alguém bateu no fundo do carro e o bolo acabou partindo.
uma blindagem perfeita, mas é bolo de verdade. Por mais que venha a ser uma blindagem perfeita, esse tipo de acidente pode ocorrer. Alguém pode frear, acontecer alguma coisa e danificar o seu bolo. Claro que isso acontece, eu acredito que muito pouco, mas pode acontecer. Só que com o bolo fake você não tem esse problema. O seu bolo de copa vai embalado e ele não consegue ser destruído em uma freagem, né? Porque ele está ali guardadinho, uma embalagem bem travadinha. Então, se acontecer que ele venha rachar, algum motivo assim, ainda assim não tem problema, porque ele vai para a cozinha e o garçom vai saber fazer aqueles cortes maravilhosos e você não vai ter problema. Então, você vai ter muito mais tempo quando você pega um bolo fake para fazer, para poder produzir. Ou seja, o cliente te pediu esse bolo para daqui a um mês. O cliente saiu, você já pode começar a fazer esse bolo e já guardar, né? E já deixar embaladinho e guardar. E ir fazendo aos pouquinhos, aos poucos. Coisa que o bolo de verdade não te dá essa condição. Então, para passar por essa transição, você precisa ter muita calma, conversando com seus clientes, já anunciando que a partir de tal data, estipula uma data assim para que os clientes comecem a ficar mais atentos, colocar no Face e nas suas plataformas que a partir do mês de tal eu vou começar só a trabalhar com bolo fake para casamento e com bolo de copa. Até aí tudo bem. Então, você vai começar a conversar falando com o seu cliente para que ele saiba. Então, esse cliente que vai chegar até você, os próximos clientes, eles já vão estar vendo nas suas plataformas que você está mudando. E essa mudança depende muito de como você se comporte. E para você mudar, enquanto você está mudando, você tem que se profissionalizar. Ou seja, procurar ver o que você pode colocar do que era do bolo de verdade no seu bolo fake. E você faz algumas anotações. Posso fazer um falso glacê no meu bolo fake? Sim! Aí você coloca, vou ver o que é que eu vou trabalhar para poder colocar um falso glacê no meu bolo fake. Posso usar aquelas antigas placas que eu tenho, que agora eu não vou mais fazer bolo de verdade, eu posso usar aquelas antigas placas que eu usava de silicone para fazer os acabamentos no meu bolo fake? Sim. Então você vai perceber que você não vai ter tanto trabalho em mudar, diferente de pessoas que vêm do zero, vai ter um pouco mais de investimento, sendo que você já tem um grande investimento. Praticamente uma boleira que ela sai de um bolo de verdade e passa a trabalhar com um bolo fake, essa boleira praticamente ela não tem custo quase nenhum para iniciar. Então, por isso que eu falo para vocês, vai iniciar, quer começar, primeiro faça um bolo lindo, maravilhoso e chame a atenção dos seus clientes, tanto nas suas plataformas, quanto no seu ateliê, na sua loja, na sua casa. Sempre deixe essa amostra, porque vai surgir sim cliente que vai te pedir. Ou se já tem, que é o caso das grandes boleiras que trabalham com bolo fake em pasta americana, faça essa transição aqui, que você não vai se arrepender. Você vai sair do bolo fake em pasta americana para um bolo fake em porcelana fria. Esse bolo fake vai ter todos os detalhes, todo o acabamento, toda a formosura, todo o cheiro, até o cheiro a gente pode colocar, para que o cliente se realize naquele momento com o bolo fake. E quando você, que é boleira, que já faz os bolos fake para casamento, só que em pasta americana, e você de repente se depara com um bolo desse, você vai dizer, nossa, estava perdendo tempo, porque o tempo que você fez o seu bolo em pasta americana, né, que você gastou seu tempo em pasta americana, e aquele bolo lindo, ele volta, quando ele volta,
você tem duas opções. Guarda em algum lugar que possa preservar aquela pasta, ou você vai ter que desfazer dele. E aí, outro cliente olhou ali, de repente, no seu Facebook ou no Insta, né, que a gente chama as plataformas com intimidade, ou no Face ou no Insta, a gente olha e o cliente olha e diz assim, poxa, gostei desse bolo. E aí, fulano, eu gostaria de locar esse bolo que você tem. Foi fake? Você diz, foi, mas eu não tenho mais ele, porque ele foi em pasta americana e a gente desfaz, mas se você quiser eu faço para você. Maravilha, você não vai deixar de fazer. Mas olhe o tempo que você poderia ter economizado. Se você já tivesse esse bolo disponível, você só falaria para o cliente que você iria mudar as flores que a cliente quer. Exatamente isso. Quando você trabalha com bolo fake, você não desvaloriza seu bolo em nada. Se o cliente quer um bolo só de orquídea, ele tem que ter um bolo só de orquídea. Se o cliente quer um bolo só de lírios, ele tem que ter um bolo só de lírios. Ah, mas meu cliente ele quer um bolo que tenha peônias. Ele vai ter um bolo com vários tipos de peônia. Peônias grandes, peônia pequena, peônia média. Então, isso não desvaloriza seu bolo. Pelo contrário, você consegue até agregar mais valores, porque você vai ter que dizer a ele que, sim, o bolo é fake, mas ele não tem que ir exatamente como ele está. Ele vai do jeito que o meu cliente quer. Tem alguns bolos meus que eu coloco brasão. Cada vez que ele sai com um brasão diferente, personalizado para aquele cliente. Nem o meu cliente, nem os convidados deles vão saber, né? Na verdade, que aquele bolo não foi personalizado para ele. Claro, o cliente se sente personalizado e os convidados dele vão olhar e vai dizer, poxa, mandou fazer um bolo só para ela, porque não tem como não ver que aquele bolo foi personalizado para aquela cliente. Se ela quer um brasão, né, vamos supor, SF, e ela manda para você, se copia exatamente o brasão do jeito que é no convite, do jeito que é na sandália, que geralmente eles colocam o brasão, né? O monograma, seja lá como vocês queiram falar, né? Então, como vocês querem, da maneira que o cliente quer, e você consegue copiar e transferir aquela história deles, né? Que é as iniciais dele, para o bolo, ele, claro, vai se sentir honrado, vai dizer realmente esse bolo foi praticamente feito para mim. E os convidados dele, que não sabem que aquele bolo foi locado e relocado, vai olhar e vai dizer, nossa, a Nathalie, ela contratou um bolo só para ela. Lá estava lá os iniciais dela e do noivo dela. Isso faz a diferença para o seu cliente. Então, muita coisa faz a diferença para o seu cliente. Então, quando você sai da transição de bolo de verdade para o bolo fake, você vai gradativamente, mas isso não quer dizer que você vai ficar esperando passar 4, 5, 6 anos para poder fazer completamente essa mudança. Enquanto isso, claro, você pode sim fazer os seus bolos verdadeiros e sempre oferecendo os fake. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, agora eu posso não aceitar mais, porque os fake eles já estão se pagando, os fake já estão pagando o que eu recebia antes. Então, a partir desse momento, aí sim você pode abrir a boca e dizer para o seu cliente, não faço mais de jeito nenhum com andares de bolo de verdade. Mas se por acaso você já faz o fake, que é em pasta americana, nada te impede a fazer em porcelana fria, só que com uma única diferença, muito mais durável e com todas as técnicas que você já sabe e domina muito bem, né? Que eu sei que pessoas que trabalham com bolo gigante em pasta americana, que tem um trabalho maravilhoso, ela consegue traduzir para outra peça. É só conhecer
o seu produto. Ou seja, é só conhecer a sua porcelana fria. E aí você me fala assim: ah, Elis, eu realmente estou tão cansada que eu quero só ficar com fake, nem bolo para copa eu vou querer. Também não faça isso de uma hora para outra, já que você faz o seu bolo de copa ou de corte, como quer que seja que você faz, e esse bolo é gostoso, não deixa seu cliente com água na boca, né? Pelo amor de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai agregar valores ao seu bolo. Vai colocar o bolo fake, o bolo de copa junto, para que seu cliente possa dizer, bem, o sabor continua o mesmo, né? Então, não deixa de fazer seus bolos de copa. Mas o que acontece? Como eu te falei, você está cansada, nem isso você quer fazer. Chega um momento que você vai estar, as pessoas vão ver seu trabalho, que é tão bem feito que não vai querer abrir mão do bolo fake. E aí você vai procurar uma boleira da sua confiança para que ela possa fazer o seu bolo de copa, né? E claro, o seu cliente tem que degustar esse bolo para saber que é tão bom quanto o seu. O que não pode fazer é largar tudo de vez, mesmo porque ninguém ganhou na Mega Sena para poder, não faço mais de jeito nenhum. Não é assim. Tudo é gradativo. Primeiro você mostra, primeiro você divulga, depois você começa a falar para todo mundo, olha, eu só vou trabalhar com bolo fake agora em porcelana fria. Ou talvez deixe só que o cliente chegue pessoalmente e veja aquele bolo, porque ele mesmo vai poder dizer para você se ele aprova ou não. O que a gente não pode é não começar, né? Então, vai divulgando, vai falando para as pessoas que você agora mudou, que você quer, que você agora só vai trabalhar com bolo em porcelana fria, que você agora só vai trabalhar com bolo fake e com bolo para copa, e começa a falar. Seu cliente chegou no seu ateliê, eu quero um bolo de 3 andares de verdade. Pronto, ofereça a ele logo um bolo fake com um bolo para copa. Eu tenho um caminho, né, que eu sempre falo, que a gente às vezes precisa dar presente de grego. Elis, presente de grego, como assim? Eu vou presentear o meu cliente com um bolo fake? Não é bem assim. Quando eu comecei a fazer bolos de verdade e era gigante na época, eu tive que dar um presente de grego para que eu pudesse ser conhecida. E o que foi que eu fiz? O cliente chegou até a mim e precisava de um bolo imenso. E eu sabia que eu sabia fazer, mas eu não tinha como mostrar para os outros clientes que eu tinha condição de desenvolver um bolo daquele. E aí eu cobrei um preço que foi bem abaixo do que seria o real, ou seja, eu cobrei o material. Claro, meu cliente ele não soube que eu cobrei só o material. Eu fiz umas contas e vi que dava para eu cobrar X valor. Beleza? Cobrei X valor nesse bolo. E quando esse bolo estava completamente pronto, que eu divulguei, que eu falei desse bolo, me trouxe uma quantidade muito grande de cliente. Esses clientes começaram a me pedir bolos imensos por conta desse bolo que praticamente eu fiz um presente de grego. E aí, quando eu passei para os bolos fake, eu fiz a mesma coisa. Chegou uma cliente até a mim que ela queria um bolo fake, só que ela queria uma cascata de flores, e nessa cascata de flores tinha orquídeas das mais variadas que você imaginar, que ela me mandou foto de todas as orquídeas que ela queria um bolo bem colorido, com cores, mas ela queria cascata. Ela me pediu peônia, ela me pediu vários tipos de flores. Só de flores ela pagaria aí em torno de R$1.500, R$1.800, só da quantidade de flores que ela me pediu. Sendo que, o que foi que eu fiz? Eu preciso fazer esse bolo, é a minha oportunidade. Eu não me lembro bem o valor que eu cobrei para ela, mas eu cobrei em torno assim de R$800,
mais ou menos, eu acredito que foi isso, porque já tem bastante tempo. Eu cobrei um preço bem abaixo mesmo e enviei o bolo de copa também. Bem, R$ 800, ainda com bolo de copa. Sim, eu fiz isso. Eu não me lembro bem se foi esse valor, se foi um pouco menos, mas não foi mais nada do que isso. E através desse bolo, que para mim é um presente de grego, ele simplesmente chegou no espaço, a cliente amou o bolo, as pessoas queriam casar com amigas dela, não acreditava que aquele bolo era em porcelana fria. Eles acreditavam que um bolo era em pasta americana, era fake, mas era em pasta americana, que ela falou, o bolo é fake, mas era em pasta americana. E até o próprio buffet não acreditava que o bolo era em porcelana fria. E quando esse bolo voltou para mim, bombou de pedidos para o bolo fake em porcelana fria. Houve um diferencial, eu fiz algo diferente que eu precisava fazer, cobrei um valor praticamente irrisório para o que eu cobraria para um bolo, porque eu queria forçar ela a fazer aquele bolo, porque eu precisava dele no meu catálogo, eu precisava desfilar com ele. Então, no momento que eu consegui esse desfile, pronto, eu só precisava que as pessoas conhecessem. Eu já tinha alguns bolos pronto, que o cliente vinha, olhava, via a qualidade, mas ninguém ainda não tinha apostado em um bolo tão grande como ela tinha pedido e que tinha uma quantidade de flores absurda. E eu disse, nossa, vou fazer esse bolo e eu vou fazer um preço que ela não mude de ideia. Foi para benefício dela? Ela se beneficiou, sim, mas foi mais benefício para mim do que para ela. A partir do momento que eu peguei esse bolo e divulguei, eu não parei mais de fazer esses bolos. E claro, o valor passou a ser o valor normal que eu cobraria para qualquer outro bolo. Então, essa é a diferença. Vocês precisam sim, de vez em quando, dar aquele velho e bonito presente de grego, né? Para que comece. Então, eu fiz isso em todas as vezes que eu precisei recomeçar. Então, como eu precisei recomeçar nos bolos fake, e eu já estava em um processo que eu estava muito cansada, que eu não aguentava mais ficar horas e horas no mesmo bolo, fazendo aquelas mesmas coisas, e sem poder dizer, amanhã eu termino, você não, se começou tinha que terminar. Quem é boleira aí vai dizer, vai falar isso para mim, começou, tem que terminar. E aqui não, eu posso começar a fazer esses bordados aqui agora e simplesmente deixar aí, amanhã eu termino, depois da manhã ou outro dia, e acabou. Eu não vou ter problema com isso. Mas o que vocês precisam entender é que precisa começar. E muitas vezes, para começar, a gente precisa ceder em alguns pontos. Pode ceder em alguns valores, sim, tomar um prejuízo logo no começo, mas não é prejudicial totalmente, porque a sua história lá na frente vai contar. Aí você diz, poxa, cobrei tão barato esse bolo, mas vamos ver quanto de retorno ele me deu depois. Eu não tenho nem como explicar, nem como expressar o quanto de retorno esse bolo que eu fiz com o de cascata já me deu. Ele voltou, ele está comigo, já tem um bom tempo e tá lá, firme e forte. E além de tudo, ainda me deu os frutos dele, que foi o buffet amou o bolo, porque o próprio buffet não acreditava que aquele bolo que não era em pasta americana. Ela achava que era em pasta americana. E eu precisava mostrar para ela, porque se eu dissesse para o buffet assim, ó, estou mandando para você um bolo em porcelana fria, ela cairia dura e dizia, pelo amor de Deus, não faça isso porque vai destruir o meu buffet. Porque o pensamento que as pessoas têm de um bolo em porcelana fria é que é um bolo com brilho,
é que é um bolo que tem uma aparência de um bolo falso, é que é um bolo que tem uma aparência suja, entendeu? Tudo isso as pessoas pensam e muitas vezes é verdade. Muitos desses bolos estão sujos, muitos desses bolos têm uma aparência de bolo completamente falso. E não é isso que você quer. Se você quer passar por essa transição de uma forma bem leve, ouça um pouquinho dos meus conselhos, porque você vai ver o quanto faz a diferença. Eu passei por essa transição, posso falar que foi muito mais fácil do que eu imaginei até, porque eu fiz tudo isso que eu falei para vocês. E agora, se você está afim realmente de fazer essa mudança, está sendo muito mais prático, tá bom? Um beijo e até a próxima.